o Senhor e Salvador de nossas vidas. E já começando a falar daquilo que eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amados, ser voluntário é uma das essências do Evangelho, porque o que nós fazemos por amor. É por amor. Tudo aqui, não tem verba governamental, não tem nada, é o esforço de pessoas, o seu tempo, o seu recurso para abençoar, para tocar a vida de outras pessoas. E quando eu penso nisso, ame o lugar onde Deus te colocou. Seja uma associação, seja lá onde você estiver, que ali não seja um palco só para o teu desempenho pessoal. Eu ouço muito isso dentro da igreja. Não que eu ouço muito, também não é tanto assim. Ouvi de vez em quando. A pessoa fala assim: eu tenho o meu ministério. É como se a igreja onde ela está, mas ela não é naquele lugar. Então, não esteja. Ame o lugar onde você está, onde Deus te colocou. Está dando para entender? Aleluia. Amados, e como voluntários, o que fazemos, nós fazemos por amor. E o amor, ele é mais exigente do que qualquer estatuto, regimento de uma igreja, de uma instituição. O amor, ele é mais exigente que qualquer regra que você possa conhecer. Porque quando você ama, você dá o melhor de você. Jesus, por exemplo, não pechinchou pelo respeito meu. Aleluia. Jesus, ele não pechinchou, ele deu a vida dele. E é por isso que nós desejamos dar o melhor que nós temos para ele. Né? Aleluia. Nós queremos dar o melhor por causa de outra pessoa. Não tem pechincha dentro da igreja, não. A gente chega cedo, a gente sai tarde, a gente vem uma vez, duas, três. Não tem pechincha, porque aquele que morreu por mim pechinchou a meu respeito. Glória a Deus por isso. Né? Será que tem gente pechinchando? Outro dia nós falamos sobre isso. É uma expressão. Nem sei se eu deveria estar nesse assunto. Deixa quieto, deixa pra lá. Deixa pra lá. Porque a gente vive hoje. E hoje é dia de ceia. O corpo e o sangue de Jesus representados aqui no Pão do Sul. É um dia ótimo para lembrar, para pensar nessas coisas. Sobre pechincha. Sobre um lugar, amados. Mesmo a igreja, uma associação, sei lá, de repente você está envolvido em alguma coisa. Isso é um lugar onde você está envolvido, mas não com benefício coletivo também, pelo menos também, mas a pessoa está ligada lá no coletivo, mas visando só um benefício individual. No fim das contas, eu quero que venha a mim. E a morte de Jesus, o que Jesus fez, é óbvio que nos ensina completamente de forma diferente. A gente vive um cliente livre, irmãos. A gente vive uma época que tudo, as pessoas são tratadas como clientes. Se não agradar, ó, vai embora. Ame a igreja onde o Senhor te colocou. Ame com muito carinho. Não esteja nela, seja igreja. Nós estamos na igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fala quem está do teu lado aí. Se você tivesse liberdade, tá bom? Quem está visitando, fique tranquilão aí, tranquilona. Para você que tem essa liberdade, fala para quem está do teu lado aí. Você não está numa igreja, você é igreja. Você é a igreja. Glória a Deus. Paz na terra aos homens de boa. Que haja paz no coração de gente que tem boa vontade. Boa vontade. Meu Deus! Deus trabalha para aqueles que têm boa vontade. Tem ninguém pechinchando aí não, né? Está pechinchando aí, então para de pechinchar. Glória a Deus. E eu quero falar rápido a respeito de alguns personagens aqui, especialmente dois. Abra comigo o livro de primeiro livro Samuel, capítulo de número 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Se você não tem Bíblia, tem uma Bíblia sobrando aqui. Se alguém tiver Bíblia,
Cadê alguém, por favor? Opa, pronto, aí, ó. Tem que ser ligeiro, né? Deus abençoe. Se você puder dar uma carona para alguém aí que está sem Bíblia, de repente, primeiro livro de Samuel, se você observar, dá uma olhadinha do lado, se alguém tiver dificuldade de achar o texto, ajuda aí. Eu sei que tem muita gente boa de Bíblia aqui. Uma benção isso. Acha facinho. Todo mundo achou? Primeiro livro de Samuel 13, a partir do verso 1, está escrito assim: um ano reinara Saul em Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Um ano ele tinha reinado. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas, uma região lá, e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas. Jonatas era o filho do Saul. Em Gibeá de Benjamim, uma outra região lá no sul de Israel. E despediu o resto do povo. Eles tinham acabado de vir uma campanha militar. Despediu o resto da turma. Ficaram com 3.000. Despediu cada um para a sua casa. 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus. Filisteus, aquele povo lá do Golias, que depois de um tempo ali, de um período, Davi iria enfrentar aquele gigante Golias dos filisteus. Ele derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, o povo em multidão como a areia está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado. Esse povo apertado aqui, o exército de Israel, eles não tinham armas de ferro, já era idade de ferro aqui. E os filisteus oprimiam Israel, eles proibiam os judeus de terem armas. Não dá tempo de ler aqui. Somente Saul e Jonatas tinham cada uma espada e uma lança. O resto da turma tinha a tiradeira. Já viu lá a tiradeira do Davi, lá que ele matou o gigante? Isso é mortal. Chamava fundibulares, o povo que atirava com aquela tiradeira, girava e atacava. Aquilo era mortal. Mas o povo se viu assim em apuros, verso 6, apertado, e esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas, aquele buraco no chão que guarda água. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão, fugiram, atravessaram o rio Jordão, que fazia o limite da terra prometida, da terra santa, para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, olha o que diz aí o texto: se encheu de temor. Amados, Saul foi o primeiro rei de Israel, e eles estavam vendo uma época de opressão, estavam vendo uma época de muito problema. Os filisteus proibiam os judeus de se armarem, os judeus de pagar para amolar, não só uma arma se tivessem, mas principalmente os instrumentos lá da agricultura. Os judeus oprimidos, o judeu oprimido, povo com medo, e aquilo que nós temos vivido hoje em nosso país, aliás, não só pela situação econômica, política hoje. Às vezes a pessoa tem dinheiro e continua com medo, tem medo da vida. Já ouvi gente dizer que não tem medo de morrer, tem medo de viver, medo do amanhã, ansiedade, desespero, por mais que lute, por mais que tente se preencher, medo, angústia, ao ponto do pessoal aqui, a gente leu, que quando os filisteus foram se vingar, porque Jonatas já havia derrotado a guarnição deles,
Os filisteus se levantaram para se vingar. O povo começou a fugir. Diz que teve gente que se escondeu até dentro de túmulo. Já viu um filme assim? O cara quer fugir, ele pega uma vela, uma flor assim, bem que fica lá. Eles fizeram isso, irmão. Deitaram dentro do túmulo, ficou lá. Né? Eu estou morto. O outro ficou que nem manequim assim, né? Diz que o outro fugiu para a montanha, o outro se escondeu dentro da cisterna. Talvez tivesse seco, não tinha água. Ficou lá. Eu fico pensando na cena, né? Porque diz que o povo fugiu, atravessou o Rio Jordão. Todo mundo assim, ó. Espalharam. Medo, 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 medo. Já viu o filme lá? O cara entrou na lama, ficou só com os olhos assim, ó. O outro arbusto, aqui o arbusto andando, né? O cara todo pegou uma... Estava desse jeito, irmãos. Todo mundo fugindo. Mas tinham dois. Eu quero falar desses dois: o Jonatas e o escudeiro dele. Veja aí capítulo 14. Olha que coisa. Alguns até acham que o capítulo 14, que fala de uma história aqui, que Jonatas e o escudeiro dele venceram os filisteus, que esse capítulo 14, ele está falando daquilo que a gente leu no 13, no verso 3, que Jonatas derrotou os filisteus ficaram loucos da vida. E o 14 seria a história dessa vitória de Jonatas sobre uma guarnição dos filisteus. E olha o verso 6, o que Jonatas disse para o escudeiro, 14:6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses circuncisos. E circunciso era todo homem que não tinha o seu órgão sexual, o sinal que todo israelita e alguns povos da época tinham a circuncisão do órgão sexual masculino. Então os filisteus não tinham esse costume, essa aliança. Então Jonatas disse: olha, eles não têm aliança, eles não têm Deus na vida deles. Vamos lá, passemos a guarnição desses circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Agora veja o coração diferente. Veja, amado, como a vitória, como a transformação. Não fique esperando só em volta, não, tudo ser favorável, ou favorável o suficiente para você se levantar e sacudir o jugo do medo, do desespero, da ansiedade, da angústia. A mudança começa dentro do nosso coração. A mudança está aqui, e a partir de nós, Deus transforma o ambiente onde nós estamos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós estamos precisando da igreja. Deus está buscando gente que seja transformador de ambientes, de circunstâncias à sua volta. Aleluia. Olha o coração de Jonatas. Ele falou o que aqui para o escudeiro? Porventura o Senhor nos ajudará nisso, verso 6 ainda, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Não há impedimento para Deus agir com pouco, com muito. Ele é Deus, e Ele é Deus na vida de quem deixa que Ele seja Deus. Isso é fé. Esse tipo de conversa só o cristão tem. Só aquele que crê no Senhor tem fé, confia, sabe que não está sozinho, sozinha. E é interessante, o escudeiro, olha aí, o 7, o escudeiro era bom também. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, estou contigo, a tua disposição será a minha. Coisa linda, hein? Que bênção ter alguém do seu lado que o coração está pegando fogo como o teu. É bênção isso. Alguém falou contigo como essa. A esposa que diz isso para o marido, o marido que diz isso para a esposa, o pai que diz isso para o filho, o filho que diz isso para o pai. Conte comigo, conte comigo. Ninguém é uma ilha. Conte comigo. Pensando, exemplos, eu lembrando lá, Pelé e Coutinho, né? Neymar e Ganso. Eu só consigo lembrar desse. O Lucas Lima e Gabigol, eu só consigo lembrar dessas coisas. Pica-pau, pé de pano.
A Palmeirinha é aquele boneco terrível, né? Anos ali. Neymar e Ganso, já falei Neymar e Ganso, né? Um completa o outro. Deixa eu ser esse assunto. Um completa o outro. E amados, uma lição aqui. Uma lição. Viu? Olha só. Enfrentaram o inimigo. Sabe o que eles fizeram? Sabe como eles fizeram diferença? Eles enfrentaram a dificuldade deles onde eles estavam e com aquilo que eles tinham. Foi suficiente. Lê comigo aqui no 14. Olha no 4. Eles estavam nos destiladeiros. O texto, leia depois. Eles escalaram o destiladeiro e até hoje está lá. Aliás, na Primeira Guerra Mundial, soldados ingleses travando a guerra contra o Império Otomano, que ocupava lá na Palestina, o pessoal era crente, lia a Bíblia. Falou: tem uns espinhadeiros, nós estamos aqui. E os soldados ingleses subiram essas mesmas penhas, essas rochas aqui no verso 4. Entre os destiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Boses ou Mosés, e outra Senê. Irmãos, num lugar difícil, a guarnição, você sabe disso. Quem está em cima era vantagem sobre quem está embaixo. E eles subindo para enfrentar a guarnição dos filisteus. O texto diz que Jonatas e os escudeiros se apresentaram, se mostraram a eles. E os filisteus disseram: vem aqui, vou dar uma lição em vocês. Olha aí os hebreus. Começaram a sair dos buracos. Quando você se levanta, sempre virá algo para zombar, para intimidar, para desanimar você. Você se levantou, vai se levantar algo para desanimar, para tentar impedir. E você tem que subir o destiladeiro muitas vezes. E talvez você esteja assim nessa manhã, enfrentando algo tão desvantajoso. Só eu tenho água, o povo escondido, mas vamos nós, porque para Deus não há diferença. Ele livra, quer com poucos, quer com muitos, porque Ele é Senhor na nossa vida. Essa fé tem que estar no teu coração. Então diga assim comigo: eu vou começar. Onde eu estou? E com aquilo que eu tiver. O Davi não foi assim, foi na pedrada que ele enfrentou, gigante. Foi na pedrada, irmãos. Esses dois aqui se levantaram, independentemente da circunstância. Em nome de Jesus, o teu coração se enche de fé nessa manhã. Você pode olhar para a tua vida, você pode olhar para uma circunstância, um pecado, um vício. Você pode estar olhando para algo que tem amarrado a tua vida. E talvez você está esperando, quem sabe assim, olhando para os lados. Quem sabe você é dependente demais da circunstância para você se sentir bem, sentir paz no coração, sentir força, você se erguer. Quem sabe, você depende demais da aprovação do outro. O teu valor está demais no olhar do outro. Seja um valor qualquer que você espere aí, que se atribua a você, estético, pessoal. Quem sabe você está desempregado, e um pai de família se sente terrivelmente péssimo quando está desempregado, porque ele é o mantenedor da casa. Mas eu quero te dizer, a tua vida, querido, é muito maior do que o emprego. Hoje você não tem, não é o emprego que diz quem você é. Você vai se erguer no Senhor hoje, porque Ele é Deus para livrar, quer com poucos, quer com muitos. A gente tem ouvido testemunhos aqui. Eu tenho testemunho na minha vida de desemprego, de fazer, tanta coisa na minha vida. Irmãos, fiz tudo já nessa vida. Sou formado na área de administração, comércio exterior. Vendi pano de prato, e aí? Vendi coxinha, vamos vender coxinha, alimentação. Vendi estande. A minha esposa fazia enfeite de festa de criança. Aliás, não teve uma festa, fez os enfeites lá, o estuque da casa para ajudar. Caiu, quebrou tudo. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que me sustentou?
eu sabia que o meu valor não está atrelado ao momento ruim da vida. Quem diz amém comigo, amém? Nosso valor não está, a nossa vida não se resume a um momento ruim, não. Os dois ali se levantaram. E sabe que isso produz no coração? Produz aquilo que a Bíblia ensina, que a bênção está, queridos, onde nós estamos. Não é que o ambiente vai me abençoar, a igreja vai cuidar de tudo e eu passivamente fico ali. Não! O que foi que Deus disse para Abraão? Seja você uma bênção. Ser tu uma bênção. Seja você um abençoador. E Abraão, quem conhece a história, Gênesis 12, Deus chama Abraão. Há registros arqueológicos de Abraão lá no Museu de Bagdá, Museu Britânico. Abraão, filho de Ur, negociando cabelo, negociando montarias. E Deus o chama, falou: você vai andar comigo. E ele peregrina até chegar em Canaã. Ele era da Mesopotâmia. Ele chega em Canaã, na Palestina. E quando Deus diz para ele: ó, você vai ser uma bênção. E ele andando, o que significa isso? Não importa onde eu esteja, não importa onde eu esteja, onde eu estiver, a promessa de Deus é que eu serei uma bênção. Olha quem está ao teu lado aí. Seja você uma bênção. Seja uma bênção lá na tua casa. Está olhando para a grama do vizinho, né? Está achando que você vai ficar bem quando mudar de família, de casamento, de emprego. É assim que funciona. É questão de geografia. Lá eu ficarei bem, aqui eu não. Isso é uma questão de libertação. Isso é uma questão que você e eu precisamos passar, de nós estarmos acima de qualquer circunstância, de ser livre verdadeiramente. Ser livre não é fugir, como o povo lá em Saul fugiram, entrar no túmulo, segurar uma flor. Liberdade verdadeira é onde você estiver, você está na bênção, você tem paz, você não está à mercê da circunstância. Quem está entendendo, diga bem. Você não fica à mercê da circunstância. O Espírito Santo quer ensinar isso. A tua paz não vem da circunstância, a tua alegria não vem da circunstância. Aleluia. Você pode mudar qualquer situação. Quem crê, pega aí, toma posse da tua vida. Em Deus, diz Paulo lá, Filipenses 4:13, eu posso tudo aquele que me fortalece. Eu posso. A tua vida não se resume a esse momento ruim. A tua vida não é esse pecado. A tua vida não é esse vício que está desgraçando, quem sabe, você e a tua família toda. A tua vida não se resume a isso. Não importa, querido, onde você nasceu, não importa a tua história, não importa quem é você. Quando alguém abre o coração para Deus, quando alguém ousa crer, quando alguém, a maioria estava lá, quando a gente viu o próprio Saul, lê depois, diz que ele estava sentado embaixo de uma árvore, e Jonatas causando lá no meio dos filisteus. Olha aqui, então vamos ler, olha o 14, capítulo 14. Ele vence, ele vai matando os filisteus. Olha o 13, capítulo 14, verso 13. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia cheira é 1.250 metros, mais ou menos. Olha onde Saul estava, olha o verso 2. O filho cheio de fé. Quem conhece a história de Saul, esse período aqui, Saul, ele começou muito bem, mas ele permitiu que o orgulho, a dureza de coração, roubassem a fé dele. Olha aqui o verso 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira. Ele estava debaixo de uma árvore lá.
na sombra. E o povo que estava com ele eram 600 homens. E estava lá o filho dele, Jonatas, o escudeiro. Deus precisa de um, precisa de dois. É aquele, e Jonatas sabia disso. Deus é o nosso Senhor, que quer com poucos, quer com muitos, não importa, Ele dá livramento. Deus precisa dentro da tua casa de um. Alguém que se levante acima do medo, do desespero, lá no teu trabalho. Precisa de um, porque precisou de Jonatas. Jonatas veio para o escudeiro e falou: você vai comigo? Eu falei: eu vou. Precisava de um que tocasse fogo no coração. Aleluia. Esse país precisa de gente assim. Aleluia. Que se erga acima do medo, acima da mediocridade. Todo mundo está vendo nesse país, será? Todo mundo está vendo. Qual é o preço das pessoas? Para se corromper, para facilitar, para furar uma fila. Essa esperteza do brasileiro tem que cair por terra em nome de Jesus. Há alguém à venda aqui hoje? Ou você vai se erguer acima, sem mentira, sem corrupção, sem subterfúgio? Você se erguer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu vou ousar crer. Não tem problema onde eu estou e o que é que eu tenho na minha mão e quanto nós somos, porque eu sou como Jonatas. Deus livra, quer com poucos, quer com muitos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro de uma história, eu quero orar. Aliás, antes de orar, antes de falar essa última história, eu comecei a ler e terminei. No capítulo 14, a gente viu Saul. Olha o contraste. O rei, para você ver que a posição não faz a pessoa. Saul era o rei. E ele sentado na árvore. E o filho, o escudeiro, causando. E o pior de tudo é que, olha só, a reação de Saul, ele estava tão confuso. Quando você lê aqui, ao 15, houve grande espanto no arraial. Tudo passou, final do 15, é sendo o terror de Deus. 16, os sentinelas de Saul, eles estavam de olho. E olha o que diz o 16: a multidão se dissolvia. Eles estavam vendo que no meio dos filisteus dava uma confusão. A guarnição, ali o exército filisteu, uma correria, se dissolvia, diz o texto. Correndo uns para cá, outros para lá. 16. E aí o 18, olha o que Saul fez. Saul disse a Aías era um dos sacerdotes: traze aqui a arca de Deus. Porque naquele dia eles estavam com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Você vê alguém que tinha uma posição, que poderia fazer alguma coisa, com a arca de Deus na mão, e não fazia nada, confuso. Pega a arca, agora não traz mais a arca. Eu vou dizer uma coisa só, o que significa isso aqui. Amados, Saul tinha a arca, mas era Jonatas que tinha o Senhor na vida dele. Ter a arca, vir num culto, sabe aquela história que a gente substitui Deus por aquilo que o representa? Já viu isso? Eu tenho um patuá, mas eu não tenho Deus na minha vida. E o perigo é esse: achar porque você tem um, automaticamente você tem o outro. Deus estava com Jonas. Saul tinha arca, Saul tinha sacerdote, Saul estava lá, confuso, perdido, com medo, e botando medo no exército. E Jonatas, o Senhor estava com ele lá, porque ele tinha fé no coração. E uma fé prática, porque fé sem obras é o quê? Morta. Você quer ver alguém morto vivo? Já viu o filme do zumbi? Já viu? Tem uns engraçados, não? Tem um filme de zumbi lá como é que chama lá? Do Brad Pitt,
Aquela Apocalipse zumbi cedo, quando aparecia na Guerra Mundial. O pessoal morrendo da risada do cinema. Era para ser uma cena séria. O zumbi era tão engraçado que o pessoal morria de rir. Tem muito zumbi na igreja, morto-vivo. E Deus não quer isso. Você não precisa viver assim. Coloque a tua fé em prática. Tem a arca, mas não tem prática de fé, está morto espiritualmente. Se levante dessa manhã, o Senhor vai te ajudar. Porque Ele é aquele que livra, quer com poucos, quer com muitos. Ele vai dar vitória. Quem crê que Deus vai dar vitória aqui, diga amém. Tem uma história, eu vou terminar agora. Tem um rapaz que foi um transformador de meninos. Ele nasceu no país de Gales, Evan Roberts. Quem ouviu falar do Evan Roberts? Um tremendo avivamento em 1904, nós vamos falar também nos livros, obviamente. 1905, esse rapaz, a cidade dele era uma cidade carvoeira, eram mineiros que trabalhavam extraindo carvão de Minas, e muita gente morria. Está parecendo aquele filme lá dos Jogos Vorazes, né? O pessoal lá na cidade carvoeira, e aí o pai se acidentou, ele com 12 anos foi trabalhar na mina para ajudar a família. Mas aquele rapaz, ele ardia o coração dele, amado Senhor, eu venho contar a história dele. Esse rapaz abriu o coração para Deus. Deixou aquele que é transcendente, deixou aquele que está acima, além de todas as coisas, não é abalado por nada. E todo aquele que abre a sua vida para alguém que é assim, está acima, além da circunstância. Deus não é dominado, não é dirigido, não Ele dirige, Ele está no controle. Quando nós abrimos o coração para um Deus que é assim, nós também ficamos acima da circunstância, porque aquele que está acima de tudo está em nossa vida. A gente vai além do problema. Na verdade, a fé, nós temos dito isso, a fé nos leva além de nós mesmos. A fé te leva além dos teus medos, louvado seja o nome do Senhor. A fé leva você além das suas limitações. E aquele rapaz, ele começou a buscar Deus. Começou a buscar Deus num tempo de frieza, num tempo de indiferença. E Deus usou tanto a vida daquele rapaz, que a transformação da cidade dele foi tão grande. 6 horas da manhã, ele distribuía os papéis que ele escrevia à mão, na porta da mina. O pessoal começou a parar para ouvir o que ele tinha a dizer. Um rapaz muito simples. E a transformação ficou tão grande a transformação, que os cavalos, eles usavam cavalos para puxar lá os vagões, o carvão e tal. Os cavalos, amados, eles aprenderam a seguir os comandos, e os comandos eram cheios de palavrões. Xingava a mãe do cavalo, frenava o cavalo, xingava a mãe do cavalo, a dona égua, era palavrão, os comandos tinham sido um palavrão. Filho de uma égua. A transformação foi tão grande que o pessoal parou de falar palavrão. Os cavalos não entendiam mais os comandos. Tiveram que ensinar os cavalos tudo de novo, porque Deus transformou as vidas através de um. Será que existe esse uma? Essa manhã para transformar. Você está esperando quem? Para ir à sua casa transformar quem? Deus levantou você lá dentro. Eu. Ele é aquele que livra, que é poucos, que é muitos. Eu queria orar. Nós vamos encerrar. Feche os olhos, querido pessoal do louvor vir aqui.